Tá. Maravilha. Opa, tô vendo o pessoal entrando aqui. Boa noite, galera. Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, a gente vai começar uma live e a gente vai falar sobre como que você pode vender mais com menos recursos. E eu vou ter a queridíssima Letícia junto comigo nessa live. A gente vai ajudar muito você. Se você é empreendedor, se você quer ser empreendedor, se você já tem uma empresa maior, uma empresa pequena, como que você consegue fazer com que seu time de vendas venda seja muito mais efetivo e venda muito mais, tá? Daqui uns 5 minutinhos mais ou menos, e eu tô vendo os amigos aqui, Fabi tá entrando, tô vendo bastante gente entrando aqui que eu conheço, que bacana, muito legal ver o pessoal aí que já me segue há algum tempo e tal, fico muito contente de ver essas mesmas carinhas aí. Então daqui a pouquinho tá, a Lê vai entrar também, deixa eu ver, acho que ela já tá aqui já, maravilha. Conversar junto com a gente, a Lê, que é uma menina brilhante, entende muito de inside sales, entende muito de vendas, já faz isso aqui há muito tempo. Letícia Costa, como Tudo que você tá, querida? Tudo bem? Tudo e bem? você? Que bom, muito bom te ver aqui. A gente vai ter, acho que um papo bem bacana aí hoje, né? Com certeza. E eu tô dando uma enroladinha aqui para ver se o pessoal vai entrando. Gente, é o seguinte, Tá. para hoje essa live vai ser muito legal. Cara, coloca a mãozinha aí no aviãozinho aí, manda para os seus amigos. A Letícia, cara, tem uma expertise, uma experiência fantástica. Já fez venda em tudo quanto é país que você pode imaginar do Oriente Médio, já morou naqueles países, tudo de gente com turbante, não sei o quê. Então acho que vai ser muito bacana. Vocês vão aprender muita coisa e ela é uma graça, uma pessoa incrível, é muito legal. Então, cara, compartilha isso aqui. Manda para mais pessoas, manda para os seus amigos, porque isso aqui realmente é muito legal para os empreendedores. E é o seguinte, se a gente bater nessa live aqui pelo menos 100 pessoas, eu vou dar um presentinho super especial para a galera que estiver na live. Então, meu, manda aí, compartilha essa live, vai ser super legal. Tô vendo o Samuel, tô vendo bastante gente aqui também do curso que eu dou sobre gestão de crise, o curso que eu dou pro pessoal que quer se preparar para a retomada e tudo mais. Então, galera, manda para os amigos, manda para a galera. Eu quero ver 100 pessoas ali, gente. Eu já vi que você viu 70, baixou. Eu quero ver esse número aumentando aí. Se a gente chegar em 100 pessoas na live, vou fazer esse presentinho incrível para todo mundo. Gente, então, já que eu dei uma enrolada aqui já uns 3 minutos, deixa eu pedir para Letícia se apresentar. Lê, se apresenta aí, fala um pouquinho de você, que essa live não é sobre mim, é muito mais sobre o seu expertise, sobre o que você entende. Fala um pouquinho de você para a galera aí. Obrigada, Rica. Nossa, eu tô vendo o fundo aí da sua casa, que saudade de estar aí com vocês, dos churrascos, das festas aí na sua casa. Espero que logo, logo a gente possa voltar a fazer os nossos eventinhos aí. Deus te ouça, que seja o mais rápido possível. Né? Legal, bom. Então, não sei se já deu para perceber aí, eu sou do interior de Minas, com esse sotaque já, como você falou, né? Já morei em vários lugares aí, mas o sotaque a gente nunca perde, né? A gente nunca esquece das origens. Então, sou de uma cidadezinha no interior, lá no Triângulo Mineiro. Bom, sempre trabalhei na área de vendas, assim. Eu comecei trabalhando na Anshan, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, na verdade. E aí comecei a trabalhar na Whirlpool. Bom, sempre nessa área comercial, ou vendendo diretamente, ou numa área mais de desenvolvimento de negócio, né? E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa que chama Oxford Business Group, que faz relatórios econômicos em países emergentes. E aí eu fiquei 7 anos fora do Brasil, né? Então comecei no Panamá, depois eu fui para Abu Dhabi, aí eu fiquei quase 3 anos na Indonésia. E na Indonésia eu desenvolvi uma hernia de disco, inclusive, de tanto ficar no carro de tanto ficar no carro fazendo reunião, com o telefone assim, com o computador no colo, né? Prospectando, ligando para todo mundo. Quando o pessoal fala de reunião presencial, né? Eu fazia aí numa média de 3, 4 reuniões presenciais por dia. E mais que isso, às vezes, assim, eu ia até o cliente de moto ou naquele tuk-tuk lá no meio de Jacarta para ir lá e ver o que estava acontecendo com o processo de ter uma reunião, né? Então, fazia isso que a gente chamava de uma drop-by, né? Chegar lá e perguntar na caruda mesmo, né? E puxar para conseguir uma reunião. Claro que isso não era nada produtivo, né? Mas era o que a gente tinha ali. E aí, bom, depois eu fiquei um tempo em Dubai também, com o mesmo trabalho, com modelo de vendas bem tradicional, bem nessa pegada. E decidi fazer um MBA.
Foi aí que eu conheci, né, Peraí, mas Lê, deixa eu te interromper. Nada tradicional, mas você tava lá com os sheiks lá de Abu Dhabi, fazendo coisa com o ministro, fazendo coisa com os caras muito, assim, de cargos muito com altos certeza, e fazendo contratos muito grandes, né? É assim, sei que é aquela venda tradicional de realmente você falou que tem um pouco de. Tem que ter um pouco de cara de pau, assim, de ir entregar um produto. E eu sei também que seu produto era um produto que você também entrevistava o cliente, até para entender um pouco melhor o que você podia vender para ele. Ou seja, várias técnicas muito avançadas, na verdade, de vendas, ainda que num esquema meio tradicional nessa época, né? sim, com certeza. Nessa época, Rica, assim, como o processo de vendas em si era um processo muito tradicional, mas os skills que a gente necessitava, esses skills que se relacionam muito à parte de soft skills da área comercial, né, de entender profundamente o lado do outro, de criar essa empatia, acho que foi isso que esse período fora e esse trabalho me trouxe de mais valioso. Então, assim, até pela diversidade, né? Principalmente quando eu estava em Dubai, né? Um mercado muito sofisticado. Se eu tinha 4 reuniões, 4 pitches por dia, eram 4 pitches totalmente diferentes, né? Eu tinha uma reunião, sei lá, com o CEO da Mercedes, um alemão super, assim, um pouco mais frio, bem muito racional, ao mesmo tempo que daí na minha próxima reunião era um Emirate com turbante. A gente falava que os caras faziam Habib Business, né? Que era muito assim na linha de criar relacionamento, de entender um pouco até essa questão do ego, né? Como que você usa isso para conseguir se conectar com a pessoa do outro lado. Então foi muito isso, mas assim, de glamour mesmo, olha, tinha pouco, era só o que parecia, mas era muito assim, gastei muita sola de sapato, e aí foi nessa época, inclusive, que eu tive contato com o LinkedIn como cliente, né? Então a gente começou um projeto com o Sales Navigator, né, que é hoje a solução do LinkedIn que eu represento no mercado. E aí isso mudou muito a forma como eu via a área comercial, assim. E vendo muito, principalmente na Indonésia, país que eu fiquei muito tempo, né, eu via muito essa evolução também, né, do digital vindo para a área comercial e as empresas cada vez mais buscando integrar essas ferramentas, né, essa digitalização da área de vendas. E aí, bom, fiz o MBA. No MBA, assim, acredite se quiser, bom, você fez um MBA também, né? Você sabe, mas a gente aprende muito pouco sobre vendas, né? Hoje eu estava mesmo falando com um amigo meu de muito tempo que está hoje na HSC Paris, e ele falou, realmente, assim, não tive nenhuma aula, a gente fala muito pouco sobre estratégia comercial no MBA. A gente fala muito em marketing, mas muito pouco em vendas, né? E aí, bom, no final do MBA eu decidi voltar para o Brasil, depois de muito tempo fora. E vim e tô no LinkedIn desde setembro do ano passado. Tô adorando estar de volta, me reconectar com o mercado aqui. Então, hoje eu trabalho com empresas de grande porte, né? Sejam elas empresas mais tradicionais ou startups que estão numa ascensão, né? Num crescimento muito agressivo aí da área comercial. E ajudo essas empresas a desenvolver essas estratégias mais modernas de prospecção, de engajamento com clientes, no modelo B2B. Então, e assim, é muito mais do que simplesmente dar uma plataforma para uma ferramenta para a área comercial, mas de transformar profundamente como as equipes comerciais se relacionam com seus clientes. Então, esse é um pouquinho aí da Claro. minha história. Lê, sabe uma coisa que você está falando que é engraçado? Estou pensando, de fato, não só no MBA, né? Mas eu acho que nesses estudos mais formais, a gente aprende muito pouco sobre vendas. Eu acho que tem uma percepção de que vendas tem um certo dom ou tem alguma coisa ali que a pessoa, que o vendedor tem que fazer. E o vendedor pensa, se você pensar, eu penso nos melhores vendedores que venderam produtos para mim, a grande maioria deles, sinceramente, não tinha estudo, né? Ou não tinha muito estudo, não tem uma complexidade, na verdade, ali, de ter muito estudo. Mas é como se o cara tivesse muito estudo, né? Porque como ele conseguir entender aquilo que eu preciso, mostrar para mim que o produto ou o serviço que ele tem encaixa perfeitamente com aquilo, com as minhas necessidades. Depois entrega esse produto, e aí, se ele faz isso, ou se alguém da empresa dele faz um pós-venda para realmente me reter, né? Ou seja, o cara fez a aquisição do cliente e depois tem alguém que faz a retenção do cliente. Cara, isso é muito difícil, né? Isso, assim, são anos de estudo ou anos de coisas que passam, de vivências que a gente tem na nossa vida, que a gente depois acaba aplicando, que a gente aprende, que a gente vê como que alguém conseguiu ter uma grande persuasão sobre a gente, eu acho, para que a gente realmente acabe comprando um produto. Pode até ser que seja tão difícil, parece tão óbvio, mas acho que é tão difícil que acho que pode ser que não seja tão fácil ensinar. Mas eu vejo que com essas novas ferramentas e novas tecnologias,
cara, eu acho que começa a ser muito importante para a gente estudar e para a gente aprender, porque senão a gente vai ficar para trás, porque esse vendedor mais antigo, né, isso que você fazia e que eu faço também como vendedor na minha empresa, sinceramente, cara, quando você coloca ferramenta, quando você coloca robô, quando você coloca outras coisas por trás, isso tudo bate a minha genialidade ou a de qualquer um de vendedor, porque acaba sendo muito mais efetivo, né? É que você sabe o que que é, Ricardo? Eu acho que esse é o único espaço que vai sobrar para o vendedor, né? Assim, quando a gente olha o que você falou, para automatização, para mais estratégias digitais tomando conta, né, e automatizando o processo comercial, o único espaço que vai ser deixado para o vendedor é quando ele consegue criar trazer mais inteligência emocional, né? Então é um misto de quanto mais tecnologia eu agrego no processo, mais eu preciso criar na minha empresa uma revolução do lado direito do cérebro, né? Mas eu preciso de uma equipe que seja capaz de encantar e de criar essa empatia e de criar, mostrar realmente uma solução, né? Então, é muito essa mudança que a gente vê na área comercial hoje. Cara, então, acho que você se apresentou um pouco e eu tô vendo algumas pessoas fazendo umas perguntas aqui, vou lembrar disso aqui depois. Como que a gente vê a área de venda de patrocínios? Depois a gente tenta pegar isso aqui um pouco mais pra frente, tá, Lavínia? Até para não, que a gente tem um certo fluxo aqui, tô pensando como que a gente consegue fazer ser bom para todo mundo, mas relaxa que a gente daqui a pouco passa por esse ponto aqui seu, tá? Como que você vê assim, tem um contexto difícil aqui agora, né, Lê? Você entrou no LinkedIn faz pouco tempo, o LinkedIn tem crescido muito, então acho que você entrou certamente num ótimo momento para o LinkedIn, né? Já faz acho que uns 2 anos, depois que foi adquirido pela Microsoft, não sei até se não faz mais tempo, mas ele vem num crescimento grande. Inclusive, acho que é uma plataforma que agora cada vez mais tem mais gente falando de Sales Navigator, que é uma coisa que você traz. Mas como que você vê as vendas agora nesse contexto de coronavírus e tal? O que você pode falar um pouquinho a respeito? Então, foi bem interessante assim perceber, porque no LinkedIn, né, Ricardo, nessa posição que eu tô, a gente tem muita exposição a diferentes indústrias, empresas em diferentes níveis de maturidade digital, né? Então, assim, vou te dar um exemplo da área financeira, né? A área financeira é uma área que está sendo desrompida, né? Os bancos tradicionais estão sendo desrompidos pelas fintechs, por modelos de negócio muito mais flexíveis. Então, eu já vinha conversando, por exemplo, com um dos maiores bancos do Brasil, ao mesmo tempo que eu conversava com uma das maiores fintechs, né? Então, por motivos diferentes, elas estavam tentando se digitalizar na área comercial. Uma porque estava sendo pressionada pela outra, né? E a outra porque ela já nasce digital e ela já nasce com esse DNA muito forte. E aí, quando a quarentena começou, nas 2 primeiras semanas, assim, não tive nada de reunião, todo mundo cancelando tudo, pânico geral, assim, como apocalipse, né? Ninguém conseguiu tomar nenhuma decisão. E aí depois eu percebi que as pessoas começaram a entender que, primeiro, a gente não ia voltar a uma situação normal em uma semana, né? As coisas iam demorar um pouco mais. E esse efeito que essa quarentena está tendo sobre a gente, ela vai transformar realmente como os negócios são feitos, né? De uma maneira muito mais permanente do que a gente estava imaginando. E aí, assim, eu já vi que nas 2 últimas semanas, olha, eu juro por Deus, eu não tive tempo de respirar. Você sabe quantas reuniões eu tive a semana passada só com cliente, assim, né? Fora as reuniões internas. Tive 15. Uau, ou seja, tá muito mais forte do que estava antes, então. Sim, sim, porque assim, as pessoas começam a entender que agora não existe mais uma escolha, né? Então, tendências que já vinham se desenrolando antes, pressões externas que já vinham fazendo as empresas pensar nessa digitalização aplicada à área comercial, elas estão ganhando muito mais força, né? Eu ainda vejo, assim, algumas pessoas que estão meio que num denial, assim, né? Achando que, em junho vai estar tudo normal. E aí, quando a gente entra um pouco mais no detalhe e vê, né, que até a gente tem uma solução definitiva, que é uma vacina, que no melhor cenário não vai acontecer até o meio do ano que vem, então a gente vai conviver com esse cenário, né? E assim, eu já vejo até as empresas redirecionando o budget que tinha para, sei lá, eventos, coisas desse tipo, para outros aspectos, né? E um deles é mais ferramentas digitais, até assim, para ajudar a equipe comercial que está trabalhando remoto, né? E 2, para a liderança ter mais visibilidade do que tem sido feito. Então, assim, eu vejo que hoje as pessoas começam a entender que não tem mais uma escolha e elas começam a buscar as ferramentas do mercado que podem ajudar a fazer essa transformação. Então, assim, a gente fala muito em transformação digital, projetos de 6 meses, de 1 ano, e agora, sim, em 15 dias todo mundo tem que se transformar, porque senão não vai para fora, né? Você sabe que você está falando isso, Lê? Eu tenho um amigo, que é o Felipe Bovolon, ele deu até uma aula
na sexta-feira. Isso aqui, na verdade, a gente está fazendo uma sequência de lives. Eu faço live toda segunda e sexta-feira, às 8 horas da noite, né? Como a gente está fazendo aqui. E eu estou trazendo gente que eu entendo, cara, gente brilhante, competente, assim como você. O Felipe Bovolon, ele é diretor de estratégia da Via Varejo. Via Varejo é Casas Bahia e Ponto Frio. Casas Bahia e Ponto Frio, inclusive, sofreram muito na Bolsa de Valores, tomaram uma pancada. Por quê? Porque a Magalu e outras empresas, a B2W e tal, estão muito mais avançadas do que a Via Varejo, né, que é Casas Bahia e Ponto Frio, em relação ao mundo digital. Então, quando teve a crise, eles perderam 70% das vendas. Pum! Porque fecharam as 1.000 lojas que eles têm no Brasil. Eles tinham alguns projetos que eram para sair até o final do ano que vem, até o final desse ano, começo do ano que vem, que era venda por WhatsApp e tudo mais. Cara, os caras deram um pau. Em 20 dias, colocaram as coisas no mercado, tipo meio no beta, sabe aquela coisa de hoje em dia tudo é beta? Colocaram as coisas no beta, conseguiram chegar num patamar de 50% das vendas e agora estão a 70% das vendas antes da crise. Ou seja, os caras conseguiram recuperar grande parte das vendas, porque eles já sabiam que tinham que fazer a transformação digital, já sabiam que tinham que usar os leads, já sabiam que tinham que usar um bom CRM. Não sei o que eles usam lá, mas certamente pode ser que usem alguma coisa de LinkedIn, ou pode ser que usem, pode ser que como seja mais B2C, eles já têm base de dados, usem outras coisas ali, mas acho que é o mesmo conceito, na verdade, né? De como que você consegue usar esses dados que você tem para você conseguir fazer ofertas que façam mais sentido para o seu cliente, tá certo? E que também te tragam margem, esse tipo de coisa. Os caras deram a volta por cima em literalmente um mês. E eu tô imaginando que esse tipo de coisa que você está falando de ter muitas reuniões é exatamente os clientes falando assim, cara, eu tenho que dar essa volta por cima muito rápido, porque senão eu vou ficar para a história. E antes não tinha essa senso de urgência. E agora tem, né? Exatamente. Então, você tocou num ponto legal, né? Que é essa questão você deu o exemplo aí do WhatsApp, né? Mesmo sendo um modelo B2C, é uma estratégia que a gente chama de social selling, né? Que é você incorporar essas estratégias, essas mídias sociais no seu processo de vendas. E aí, trazendo isso para o modelo B2B, né? Que é o que eu vejo muito aqui, assim, isso é fundamental, Ricardo. Porque, assim, hoje no modelo B2B, antes eu tinha um cara que decidia, né? Então, eu ia lá, prospectava via varejo, né? Que você deu um exemplo aí. Prospectava via varejo, tinha lá um cara que era o cara que eu tinha que falar para conseguir efetuar a venda. Hoje em dia não é assim mais. O meu ciclo de compras, a gente aqui no LinkedIn, a gente tem um dado bem legal, que vem inclusive da Gartner, parceiro nosso, que para eu conseguir executar uma venda no modelo B2B, eu preciso envolver 6,8 pessoas. Então, imagina que eu tenho um cara que toma a decisão final, mas eu tenho várias pessoas que influenciam esse cara, eu tenho cara de compras, que se eu não começo o processo de compras no começo, né, esse cara pode emperrar, né, o meu deal 1 mês, 2 meses. Eu tenho o cara do financeiro. Então, assim, eu tenho que envolver muitos interlocutores ao longo da minha negociação para conseguir ter sucesso. E aí a gente vê aqui do nosso lado no LinkedIn, a gente vê que os vendedores que conseguem ter pelo menos, eles têm uma taxa de conversão 34% mais alta do que os pares deles, que se limitam a 1, 2 contatos por conta, né? Então, isso tem um impacto real. E aí, por que as mídias sociais, né? Porque pela mídia social eu consigo, primeiro, identificar quem é o cara. Eu consigo saber quem eu tenho quais as pessoas que eu tenho que envolver no meu processo comercial, né? E segunda coisa, eu consigo engajar esse cara direto. Eu não preciso ficar mandando um e-mail, eu não preciso ligar para a secretária, né? Eu consigo ir direto nele. E a outra coisa é que eu consigo entender através das redes sociais também quem que é esse cara, né? Onde que ele estudou, quais são os amigos dele, o que ele está compartilhando na rede, o que importa para ele. Então, eu consigo fazer uma abordagem muito mais próxima, né? E isso tem valor, né? Então, é isso que a gente vê muito que as empresas hoje têm feito. E essa é uma das estratégias de vendas modernas, né? Que é o social selling. E ele pode ser aplicado tanto para B2C quanto para o B2B. O que mais que você poderia dizer, assim, dessa questão de eu trazer coisas mais modernas? Eu estou aqui pensando, né? Por exemplo, eu tenho, até para o pessoal, as lives que eu estou fazendo segunda e sexta, o que acontece? Geralmente a gente fica uns 45 minutos na live e depois a gente vai passar para o Zoom e aí a gente vai ter uma conversa, quase uma mentoria, na verdade, com os meus alunos. Eu tenho um número de alunos restrito, não é muito grande, e a gente vai trazer uma coisa até mais legal, que a gente conversa negócio a negócio, tudo mais, que é o que a gente vai fazer daqui uma meia horinha, quando a gente passar para a nossa sala do Zoom. Mas, de fato, se você olhar, eu uso o Instagram, Facebook, faço alguns anúncios, evidentemente, né? E agora também com o LinkedIn, para trazer os leads e as pessoas me conhecerem. Muita gente que está no meu curso não fazia a mínima ideia quem eu era, né? Mas
conhecendo as pessoas e vendo quem são as pessoas que pelas redes sociais eu consigo saber, evidentemente me dá muito mais conhecimento para eu customizar o meu pitch, como você está falando, customizar o jeito que eu vou trazer esse produto para o meu cliente, né, ou para o meu prospect, né, para o meu possível cliente, de maneira que é muito mais fácil de eu conseguir, de fato, conseguir uma venda, né? Um, eu consigo uma venda muito melhor, e dois, eu consigo fazer uma venda de maior qualidade, porque eu consigo entregar um produto ainda melhor para ele. E aí é muito legal que o meu LTV, que a gente fala muito de LTV, o meu lifetime value, ou seja, o quanto eu vou conseguir ter desse cliente ao longo da vida, é muito maior, porque numa hora que ele gosta de mim, se apaixona por mim, se encanta com o meu produto, por que ele se encanta? Porque eu sei bem quem é o cara, então eu consigo entregar um produto bem bacana para ele, putz, aí eu consigo aumentar o meu valor ao longo da vida. Porque, no final das contas, eu vejo muito, e tem muita gente falando de vendas de recorrência, né? Que é isso que realmente que consegue suportar uma organização. Eu imagino que a grande maioria dos seus clientes são gente que vende recorrentemente, certo? Para os mesmos clientes. E eu acho que o uso de CRM acho que deve ser uma das estratégias, evidentemente, mais modernas. O que mais você pode falar tanto sobre essa história de CRM e outras coisas assim modernas das Tá. vendas de hoje em dia que você não fazia lá em 2013 ou 14 em Abu Dhabi, né? Pô, tô me sentindo velha agora, Ricardo. É, então, assim, dando um passo para trás, né? Só para pensar um pouquinho sobre quais são as pressões hoje no mercado que trouxeram essas tendências, né? Essas estratégias. Por que tem mudado como a gente faz venda hoje, né? E eu vejo três grandes mudanças aí, né? Que tem impactado essas tendências, essas estratégias. A primeira coisa é que hoje os millennials estão aí entre o começo e o final dos 30 anos. Então, nós, né? Acho que você não é mais milênio, né, Ricardo? Acho que não dá para te enquadrar aí nesse. Eu sou quase um milênio, pô. Mas assim, isso é relevante, isso muda o jogo, porque os millennials não são mais os analistas, né? Não são mais os estagiários. Então, eles estão ocupando já posições de liderança que a gente está vendendo para eles. E, por exemplo, os millennials não gostam de sentir que eu tô sendo... Eu tô recebendo um pitch de vendas. Assim, não pode ser uma coisa muito mecânica. É o que você falou da personalização, né? A gente quer sentir que a gente está tomando a decisão, né? Que eu escolho o produto que eu quero. E a gente é muito mais informado hoje. A informação está em todos os lugares. Então, o segundo ponto é a questão da revolução da informação. A informação está automatizada. O meu prospect ele já chega para mim com um nível de informação muito maior. Então, o vendedor ele já não aporta mais valor se ele for conversar com um potencial comprador só falando de atributos técnicos, né? De conhecimentos do produto que o comprador potencial já tem. E a outra coisa é que cada vez mais as empresas estão adotando políticas de diversidade e inclusão. E isso também muda o jogo, né? Porque para o vendedor fica muito mais complexo, né? Ele se conectar com pessoas com diferentes níveis culturais, com diferentes valores. Então, assim, isso traz uma complexidade do lado mais humano, né? Da área comercial. Então, o que a gente vê é que, assim, as empresas, elas têm, por um lado, investido mais em tecnologia. E quanto mais eu faço isso, mais espaço o meu vendedor tradicional perde. Então, eu preciso daí desenvolver esses outros skills, né? A gente fala da revolução do lado direito do cérebro, que estão relacionadas a essa parte mais de soft skills da área comercial, né? O que você tá rindo aí? Não, desculpa, cara, desculpa, não tem a ver com você, porque é o seguinte, eu tô fazendo um negócio mó sem educação, eu tô comendo aqui, né? Aí o cara tá falando, o cara tá vendendo batata, meu. Que ele tá mostrando essa batata aqui na câmera, eu até parei de comer agora, eu tava morrendo de fome, não tinha almoçado. Mas vamos lá, tamo junto. Segue o jogo aí, Lê, desculpa. Imagina, imagina. Então, então eu vejo algumas coisas, assim, né, como resultado disso. A primeira coisa, eu acho que é uma estratégia que é geração de conteúdo, né? E aí acho que a Lavínia, né, tinha feito a pergunta com relação ao patrocínio e tudo mais. E assim, as duas coisas acabam que andam juntas, porque quando eu gero valor pro meu cliente, né, para minha rede, através de conteúdo de valor. Eu sei que você é do mundo digital, né? Acho que na última live aí com o Samuel vocês também falaram bastante sobre conteúdo digital e tudo mais. Então, isso é uma coisa que agora, nessa fase de isolamento, a gente vai ver muito. Por quê? Quando você olha para a carteira de clientes de uma empresa já estruturada, várias empresas ali não estão no momento de tomar uma decisão de compra, né? Não estão no momento de comprar nada novo. Mas você tem que continuar gerenciando aquele pipeline. Então, por exemplo, a gente vê que atualizações no LinkedIn é um negócio que cresceu demais desde que a quarentena começou. Porque as pessoas estão buscando se informar mais, elas estão buscando engajar mais dentro da rede dela. Então, gerar conteúdo ao longo de uma jornada que passa por vários diferentes canais, né?
pelo digital, pelo físico, o cara conversa hoje com um vendedor, ele volta no online. Então, assim, conseguir engajar esse cara ao longo desse processo é super importante, principalmente nesse momento sensível que a gente está agora. Né? A outra questão que a gente vê muito é a especialização do processo de vendas, Ricardo. Então, assim, antes eu tinha um vendedor que prospectava, né? Então ele definia para quem eu ia vender, ele ia atrás desses caras, né? Fazia um primeiro contato e ia até lá presencialmente. Então, esse era o fluxo tradicional de modelo comercial. E aí a gente vê que as empresas elas já vinham adotando duas grandes estratégias aí, né? A primeira é tirar a prospecção da mão do vendedor. É um cara caro, é um cara com mais experiência, é um cara que faz isso sem muita ciência, né? E aí, você ter um time a gente chama de Business Development Representatives, né? De PRs, esse é o termo do mercado, que faz essa pré-qualificação. Então, você mune esse time com ferramentas digitais para eles conseguirem identificar os melhores leads e fazer esse contato anterior, né? E qualificando a conta, entendendo, faz sentido, o timing da empresa encaixa com o meu, esse cara é o decisor, ele tem budget, e aí sim. Então, ele vai abrir essa oportunidade, vai passar isso para a mão de um vendedor, né? De um gerente executivo, né? Um cara com um pouco mais de experiência. E a outro movimento que a gente vinha muito é que as empresas desenvolverem uma área de side sales. Então, você ter um cara que vende pelo telefone, né? Ou por videoconferência. Um cara que não vê a cara do cliente em nenhum momento. Isso eu acho que vai se acelerar demais agora nessa fase também. Porque todo mundo, né? Todas as equipes comerciais, para continuar girando, fazendo, né, o pipeline girar, elas vão ter que fazer essa comunicação digital com os clientes e vão descobrir que eu nem sempre eu preciso estar cara a cara com o cliente. E o cliente também vai entender isso, né? Que eu posso tomar uma decisão de compra, eu posso engajar com o fornecedor através também de uma tela de computador, né? Cara, então, isso acho que é uma coisa... Desculpa te interromper aí, duas coisas, né? Primeiro, o pessoal que está ouvindo, tem muita gente que é de pequenas empresas e tudo mais, e a gente às vezes está falando de time e tal. Mas, cara, tudo que a Lei está falando, na verdade, a gente pode fazer, mesmo que seja um time pequeno, mesmo que seja você e sua esposa, ou você e seu marido. Que, por exemplo, a gente aqui, né, quando eu estava comentando, eu faço alguns anúncios e tal, para conseguir alcançar alguns empresários, porque, puxa, primeiro que eu faço alguns conteúdos gratuitos, muita coisa eu faço gratuita, e para quem quer entrar mais a fundo, para quem realmente quer que eu pegue um pouco mais na mão, vem e faz o curso comigo, né? Que inclusive o pessoal que quiser, tá na minha bio. Na minha bio tem uma, aqui do Instagram, tem ali um Linktree, se você apertar lá, tem os cursos que eu vendo e tal, que eu estou fazendo agora, né? E esses são os cursos todos de mentoria de gestão de negócio e tudo mais, são muito bacanas se você é uma pessoa que tem negócios e que está um pouco preocupado com a crise, está um pouco pensando o que você tem que fazer, que raios tem que fazer agora, como você aproveita melhor seu tempo, né? Para você conseguir sair forte na retomada, porque essa crise daqui a pouco vai passar. Né? Claro que ela vai levar um tempo aí, alguns meses, na verdade. A nossa vida vai mudar, mas aos poucos o lockdown, esse tipo de coisa, vai começar a diminuir. Então, aos poucos, as empresas vão voltar a vender mais próximos daquilo que elas vendiam no passado. Então, é sempre bom, evidentemente, você já se preparar nesse momento. Então, eu ajudo muitas das pessoas. Mas esses leads que eu vou tendo, né, que eu vou capturando, seja fazendo uma aula gratuita, o pessoal, isso, começa a me conhecer e fala assim, pô, esse cara é legal. Aí eu tô falando desse negócio de curso, o cara, não, eu não quero comprar um curso desse cara, nem sei quem é esse cara direito. Aí eu vou fazer uma live de novo na sexta-feira, né? Pô, aí na sexta-feira o cara fala, pô, legal esse cara, Ricardo, de novo, fazendo uma live. Aí eu faço uma live na segunda-feira. Aí eu falo do curso, o cara, bom, tá bom, vai, deixa eu ver que história é essa desse curso que esse cara tá falando, né? Porque esse cara começa a me conhecer, tem uma reciprocidade, ele me conhece. Então, a mesma coisa que você está falando realmente de fazer os conteúdos, de fazer essas atualizações no LinkedIn, né? Mesma coisa que a gente faz aqui também, evidentemente, no Instagram. Então, o cara começa a conhecer e fala assim, não, peraí, esse cara já não é mais um desconhecido. Porque se eu falo pro cara, eu tenho um curso, passa o cartão aí, o cara, peraí, cara, eu nem te conheço direito, né? Então, como é que sabe, tipo, você tem que ter uma coisa a mais, evidentemente, com esses seus clientes, né? Para que esse seu cliente te dê a atenção, te dê a relevância de falar assim, não, beleza, cara, eu vou realmente engajar com ele. Que é a mesma coisa, eu imagino que no seu processo comercial do que você faz, não é na primeira que você chega lá no cara e o cara, beleza, quero muito comprar seu produto. Cara, tem todo um aquecimento e toda uma construção de autoridade e toda uma construção de argumento para esse cara falar assim, não, beleza, cara, faz todo sentido de fato, faz sentido eu ter esse produto e faz sentido eu ter esse produto deste cara
que está me falando. Então, é uma construção, na verdade. Eu acho que tem muito a ver aí com o LinkedIn, é que aos poucos a gente pode fazer essa construção no LinkedIn e dá para fazê-la bem customizada, bem para os leads que fazem sentido para a gente, né? Sim, com certeza. No LinkedIn, né, que a gente fala de essa estratégia de social selling, do próprio Sales Navigator, isso, assim, pode ser para empresa de qualquer tamanho, né? Até você nem precisa ter o Sales Navigator para ter para incorporar o LinkedIn no seu processo comercial, né? Então, assim, acho que diferentes empresas em diferentes tamanhos podem replicar, assim, sem dúvida, essas estratégias. Inclusive, tem várias empresas também no mercado que você pode terceirizar esse processo para elas, né? Então, se eu sou muito pequeno, mas eu quero começar a gerar leads e trabalhar esses leads dentro de casa, você pode terceirizar esse processo também. E às vezes, para uma empresa pequena, esse caminho, né, é até um pouco mais barato, talvez no começo, né, até você testar um pouco a estratégia, entender o que melhor funciona para você. Ô, Lê, tem um pessoal aqui, a Aninha, que é uma querida, uma amiga, que fez Kellogg, que estava em Kellogg quando eu estava lá também, Tá. tá falando assim, puta, do ponto de vista cultural, o brasileiro geralmente gosta de face-to-face. E aí você estava falando até de como que a gente transpõe isso para o mundo digital. Evidentemente está acontecendo já agora, naturalmente, pelo ambiente que a gente está vivendo de lockdown, né? Mas como que você acha que você consegue fazer isso com as pessoas que mesmo no lockdown não gostam muito e estão fazendo isso só porque estão aceitando esse momento? Como que você acha que você consegue transpor isso melhor? Que dicas que você daria para a gente conseguir transpor isso nas empresas? Então, eu acho que não é só o brasileiro não, tá, Ricardo? Assim, em todos os países que eu passei, o que eu percebo, assim, a gente é muito mais parecido do que diferente, sabe? E assim, tendo a opção, a pessoa sempre vai preferir você vem até o escritório, né? Sempre vai preferir ter uma reunião presencial porque passa mais confiança, né? De alguma maneira. Mas agora eu entendo que, como a gente não tem mais, né, essa opção, então você acaba aceitando isso e você percebe que é até mais produtivo, né? Então, assim, eu não preciso enrolar demais. Eu estava conversando com um cliente esses dias, ele falou assim, nossa, às vezes eu me sinto super mal porque eu recebo um fornecedor, o cara tem que ficar esperando ali na Copa, sei lá, 15, 20 minutos, enquanto eu estou em outra reunião, ou o cara fica no trânsito de São Paulo, né? Tem um trânsito super pesado, o cara demorou um tempão para chegar, ou às vezes o cara atrasou por causa do trânsito. Então, eu acho que aos poucos as pessoas vão começar a perceber que é muito mais produtivo para todo mundo, né? E cair um pouco essas barreiras, né? E assim, eu acho que essa barreira do presencial é uma coisa que ela foi colocada pelo vendedor e pelo comprador, né? Então são os dois lados. O vendedor acha que ele tem que estar presencial ali para conseguir executar a venda, e o cara do outro lado acha que o vendedor precisa estar ali também para criar um pouco mais de confiança. E agora a gente vai entender que a confiança ela é parte de outros aspectos, né? Não independente do cara estar ali presencial ou não. Eu acho que a venda presencial ela sempre vai fazer parte, mas, por exemplo, aqui mesmo no LinkedIn, né? Eu te dou um exemplo. A gente tem um escritório em São Paulo e ele é Latam. Então, todos os meus pares, né, ficam geralmente 3 semanas em São Paulo e 1 semana no território. E a gente vê que quanto mais tempo eu passo no meu território, se eu atendo México, por exemplo, eu fico 1 semana ou 2 semanas no México, eu vou conseguir criar um pipeline muito melhor. Eu vou conseguir acelerar o meu pipeline muito mais, estando ali presencialmente. Mas agora também eu acho que isso vai mudar, né? Porque a gente também vai entender que, por quê? Né? Tem realmente essa necessidade? Então, eu acho que isso vai impactar não só o Brasil, mas o mundo todo. Assim. O mundo inteiro, né? E fora que a nossa produtividade, eu vejo, cara, é muito maior, porque o tempo de deslocamento que a gente tem de um lado para o outro é muito absurdo. Então, realmente, se a gente consegue convencer esse cliente, né? É porque eu acho que tem uma questão cultural que acho que também está caindo, importante. Antes, quando você falava assim, vamos fazer uma reunião, vamos fazer por telefone, o cliente não se sentia valorizado. Como assim? Tipo assim, cara, se você não vem até mim, quer dizer que você não me valoriza, quer dizer que você... É verdade. É como se esse esforço fosse valorizado. O esforço de você gastar algumas horas, o cara fala assim, não, isso quer dizer que o cara realmente dá muita atenção pra mim. Olha, ele tá pegando um avião, pegando um trem, pegando uma mula, vindo de tapete, não importa como. Mas esse cara tá chegando, eu tô pensando no seu mundo árabe, entendeu? Eu tô pensando nos tapetes. Então, assim, de algum jeito, você chegou no cara. Mas eu acho que nessa hora, e como você estava falando, de fato, confiança, desculpa, não tem nada a ver com uma conversa. Confiança é entregar um bom produto para mim. Confiança é fazer isso com um bom preço. Confiança é você me dar um pós-venda fantástico. Confiança é você me trazer inovação. Cara, isso deveria, de fato, gerar confiança. Não você olhar no meu olho, parabéns, só porque está aqui na minha frente, então eu vou confiar em você. Então, na verdade, a gente tem essa falsa impressão
E essa falsa relação de confiança, que não tem nada a ver, na verdade, com esse contato físico. É claro que a gente pode gerar muito mais empatia fisicamente, não tenho dúvida nenhuma. Mas, por exemplo, eu tô aqui comendo, brincando, os caras estão escrevendo aqui, eu tô falando piada. De uma certa maneira, isso aqui pode gerar já uma empatia com as pessoas que não estão aqui comigo, aqui do meu lado. Então, na verdade, eu acho também que vão ter algumas técnicas, e eu vejo algumas pessoas falando disso, em como que você faz, como que você recria o ambiente de proximidade na distância de um vídeo. E eu tenho visto muita gente aqui do home office agora, eu estou vendo vários escritórios que falam assim, não, sexta-feira à tarde a gente faz home office às 4 da tarde. A gente faz um happy hour às 4 da tarde, mesmo que seja um happy hour com a galera no Zoom, por exemplo. Cara, exatamente para criar empatia, exatamente para criar essa proximidade. Eu imagino, então, que a gente vai começar a fazer cada vez mais essas técnicas para a gente quebrar essa necessidade de estar lá fisicamente e ainda assim a gente conseguir criar essa empatia e criar esse relacionamento, né? Agora, sim, um ponto que eu acho que é super importante, eu falo isso principalmente para as empresas de pequeno e médio porte, né? Que tem talvez recursos mais limitados. Eu acho que passando nessa fase, a gente podendo voltar a visitar os clientes presencialmente e tudo mais, acho que um ponto super relevante aqui é estruturar o processo comercial de uma maneira que eu gaste esse cartucho, né, no momento certo. Então, assim, vou te dar um exemplo, né? Se o meu processo comercial requer, vamos dizer, 4, 5 touch points com o cliente para conseguir executar uma venda, se essa é a média, né, do que a sua equipe comercial precisa, será que precisa ser 4, 5 touch points presenciais? Né? O que eu consigo trazer para o digital desse processo para ganhar agilidade, né? Então, de repente, assim, o começo e o final do processo podem ser esse, né? Eles podem ser vias digitais. Então, fazer uma qualificação de uma conta, porque várias vezes a gente faz uma reunião comercial para chegar lá e descobrir, poxa, não tem uma oportunidade aqui, né? O cara não vai comprar, ou o cara vai comprar daqui a 6 meses, ou é o cara certo, mas o time da empresa não funciona. Então, trazer um pouco dessa inteligência, né, para um processo anterior, de qualificar melhor esses clientes, e daí eu deixo a minha equipe comercial focada em oportunidades que vão me gerar negócio mais rápido, né? Então, eu consigo dar mais agilidade aí para o processo comercial e para a equipe. Fala uma coisa, você tem algum caso, algum exemplo bacana que a gente pode trazer para as pessoas aqui? A gente tem mais vou ficar mais uns 10 minutinhos aqui. Queria trazer algum caso legal aqui não sei, para o pessoal ter um pouco na cabeça, abrir um pouco a cabeça do povo que tá assistindo essa live. E galera, é o seguinte, vocês estão perdendo a chance. Eu falei que se chegassem 100 pessoas, vocês conseguiram deixar diminuir o número de pessoas. Vocês não mandaram enviãozinho, vocês não compartilharam essa live, vocês não estão fazendo o papel de vocês. Pô, a gente está aqui. Cara, vocês podem ver aqui atrás de mim, mó trampo aqui na minha casa, entendeu? Eu tô passando mó perrengue nesse lockdown, certo? A Letícia também, ela disse que adora ver as pessoas, mas a gente tá aqui preso e vocês não estão fazendo a parte de vocês, que era uma única parte. Pegar, mandar esse aviãozinho, falar, galera, entra na live, Letícia tá falando, Letícia é essa menina incrível, que eu adoro. Eu quis muito que a Letícia fosse uma pessoa que trabalhasse nas minhas empresas. Ela fugiu, escapou entre os meus dedos, mas um dia a gente ainda traz a Letícia para dentro ainda. Galera, vocês têm que mandar. Ó, tô vendo que o número tá aumentando, é isso, gente. Vocês têm que me ajudar. Tem que mandar isso aqui pro máximo de pessoas possível. Assim, galera, live incrível. Tá lá o Ricardo. O cara é meio palhaço, mas tudo bem. Parece que ele entende alguma coisa de negócio. Tá com a Letícia, que entende muito, que tá falando de coisas muito legais e tal. Ó, tem gente aqui, a Camila tá falando de você, que eu tô vendo direto. Camila Salom, não sei se ela é do LinkedIn. A Fabi tá falando de você também. Ó, a Anja tá mandando os aviãozinhos. O pessoal tá compartilhando isso mesmo, Fabi. Compartilha com a galera. Gente, manda isso aqui para mais pessoas. Vocês estão deixando de ganhar um negócio incrível. Eu tô com dó. Eu preparei um puta de um negócio, um puta de um presente. E é isso. Não vou dar o presente. A gente vai ter que marcar outra conversa depois com a Letícia. Daqui a um mês, não sei, alguma coisa assim, para vocês ganharem esse presente que vocês não estão fazendo o papel de vocês. A gente tá fazendo o nosso papel. Eu, inclusive, tô com fome, tô comendo batata aqui. Os caras me proibiram de comer minhas batatas aqui. O cara falou, tá comendo batata. Eu parei de comer minhas batatas, entendeu? Por causa de vocês, e vocês não estão fazendo o papel de vocês. Mas, Lê, me fala aí algumas coisas legais. Isso aí, Ângela, manda pros clientes. Me fala algumas coisas interessantes algumas histórias bacanas aí sobre essas novas estratégias, sobre bons os casos de sucesso. Então, a gente tem, assim, como eu te falei, né, Ricardo? A gente conversa aqui com empresas em diferentes níveis de maturidade digital. Tem muitos casos legais, empresas muito tradicionais, né, que tem uma equipe muito... os caras, assim, sei lá, tinha um cliente meu na Argentina, por exemplo, que a média de casa dos empregados é de 11 anos. Então, imagina, assim, o vendedor não tem variável. O único caso que eu vi na vida, né, de empresa que o vendedor não tem variável. Tem meta, né? Mas não tem variável.
E assim, a gente rodou um projeto lá que foi uma coisa assim, incrível. E os caras que tinham a menor. No LinkedIn a gente tem um KPI, né, que chama o Social Selling Index, que é como se fosse a sua nota, né, dentro da rede, o quão ativo você é, quantas conexões você tem. E geralmente, quando a gente começa um projeto de social selling, as empresas elas querem, vamos dizer, começam com um piloto, com 30% da força comercial. Eles querem escolher os caras que têm o maior social selling index, né? Que são os caras que já usam melhor o LinkedIn, que eles entendem, esses são os meus melhores usuários. E aí essa empresa na Argentina falou, não, eu quero dar para todo mundo e vamos ver o que acontece. E aí o que a gente percebeu é que assim, várias das pessoas que despontaram eram os caras que tinham o menor social selling index. Os caras que eram os mais tradicionais. Interessante. Porque os caras, assim, imagina que ninguém gosta de fazer cold call, ninguém gosta de pegar o telefone, é uma experiência ruim, não só para o cliente que recebe a ligação, mas para o vendedor. Né? Poxa, hoje, quantas ligações a gente faz? Eu ligo para minha mãe e para minha avó uma vez por semana, sabe? Então, assim, se na minha vida pessoal eu converso com as pessoas por meio digitais, pelas mídias sociais, WhatsApp e tal, por que tem que ser diferente, né, no mundo profissional? Então, esse cara que tá ali, né, há 20, 30 anos, ralando, gastando sola de sapato, fazendo cold call, né, se lascando ali todo dia, você dá uma ferramenta digital para ele, você dá uma maneira melhor, né, dele ser mais eficiente, mais produtivo, criar melhores relacionamentos, ele vai abraçar. Né? Então, a gente tem, assim, uns vídeos muito bacanas, assim, de senhores, assim, com 60 anos de idade, né, que super, assim, que tem, assim, fizeram muitas vendas, né, e mudaram muito a maneira de pensar com abraçando as novas tecnologias. Então, esse foi um caso super legal. E, ao mesmo tempo, claro, né, a gente começou agora, recentemente, uma semana passada, comecei um piloto com um unicórnio aqui no Brasil, uma empresa super bacana. Fiquei super orgulhosa, assim, dos caras começarem uma área de inside sales, né? Então, começarem essa área de aquecimento dos leads, de gerar leads, de qualificar e tudo mais através do Sales Navigator. E fazer tudo isso digital. Então, assim, não quiseram perder tempo, né? Os caras que já têm um DNA digital muito forte. E você vê que são esses caras que vão sair na frente, né? Os caras que já têm essa mentalidade e sabem que a vida não pode parar. Mesmo correndo o risco, né, de não ter os melhores resultados durante a quarentena, do cliente não pegar, não dar o retorno que eles esperam e tudo mais, mas é assim, né? A gente tem que começar de alguma maneira. Você sabe que. Ah, que legal, Olê. Você sabe que. Você sabe que eu esqueci o que eu ia falar, né? Eu vou te falar. O povo. Ainda bem que o pessoal tá mandando os aviãozinhos aí, enquanto eu fico pensando, lembrando o que eu tinha que falar. Eu queria só falar uma última coisa aqui, antes da gente entrar com o nosso grupinho, que a gente daqui a pouco vai entrar nesse nosso grupinho particular aí. A maioria da galera tá aqui, eu tô vendo o pessoal que tá assistindo a nossa live. Então a gente vai entrar pro grupinho, tem esse grupinho aí do meu curso, a gente que tem esse momento agora VIP aí, junto com a Lei, a gente vai, né, entrar mais no detalhe. Mas queria que você desse umas dicas de livro, de site, de ferramenta. O que você poderia dizer aí pro pessoal que quer se aprofundar um pouquinho no tema, que quer pensar um pouco mais em side sales, mesmo que seja pequeno, né? Por exemplo, eu tenho algumas empresas, né? A minha maior empresa tem um faturamento maiorzinho, né? Eu faturo lá quase 100 milhões por ano, então já é uma empresa maior. Mas eu tenho empresas pequenininhas também. Eu tenho empresa que fatura 30 mil reais por mês. Empresa bem pequena, né? E mesmo nessas empresas pequenas, eu tenho agora movido um pouco para brincadeira de inside sales, que eu não fazia muito também, era tudo com representante comercial, minha venda era tudo meio fora. E agora eu estou trazendo as coisas muito mais para dentro, né? Queria que você me desse algumas dicas, algumas ferramentas, algumas coisas aí para o pessoal que está ouvindo a gente, para poderem entrar mais no tema, saberem mais sobre as coisas. Fora seguir, qual que é o seu arroba mesmo? Qual que é o seu Instagram? Letícia_Mendonça. Letícia Underline Mendonça, essa mineira super sangue bom aqui que tá com a gente. E como que você está no LinkedIn? Letícia Mendonça Costa. Podem me adicionar lá. Tá, Letícia Mendonça Costa. Então, acho que dá para seguir aí a Lê também nas redes sociais dela. Sei que acho que você comentou que acho que você também vai cada vez ficar mais ativa aí nas redes sociais também, né, Lê? Com certeza. Agora estamos de volta. Isso aqui já é o começo dessa atividade aqui, já, né? O que mais você dá de dica pro pessoal aí, Lê? Então, Rica, assim, eu acho que tem vários livros, né, sobre vendas e tudo mais, tem muita coisa na internet, mas eu acho que um bom começo para entender talvez melhor o contexto, né, do que está mudando, do que a gente pode esperar aí do futuro do trabalho e tudo mais, é a Revolução Industrial, a Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab.
Então, esse livro eu gosto muito porque ele fala bastante, né, sobre o que esperar de mudança e como que a gente traz isso para daí para a área, como isso se reflete na área comercial, como isso se reflete no meu modelo de negócio. E recentemente, como que eu acho que o que a gente tem vivido é uma coisa muito sem precedentes, né? Então eu tenho ouvido muito podcast porque eu acho que eles estão mais up to date, né, com o que está acontecendo aí no mundo. Tem um que eu gosto muito, que é o do Shane Gibson, que ele fala bastante sobre a estratégia de social selling. Peraí, soletra o nome dele aí, desculpa. Shaine Gibson. Então, SH... Shane, o quê? Shane Gibson. Tá, então, S-H-E-N, então, é isso? Isso. Ele é um americano, Gibson. super especialista em social selling. Ele tem um podcast, né, que é sobre social selling. Então, em um deles, por exemplo, ele fala sobre essa revolução do lado direito do cérebro, que é super interessante. E tem um outro também que chama Modern Sales. Então, e esse é interessante porque eles estão trazendo toda semana algum líder, né, algum C-level da área comercial para falar sobre mudanças no processo comercial, nas estratégias, alinhada com essas estratégias de vendas modernas, né? E também... Peraí, o de Modern Sales é o Shane Gibson também que fala? Não, ou é outra? Ou é outro? É outro. Um que chama Modern Sales mesmo, o podcast. Pô, e nada em português para o povo que não está muito acostumado com inglês? Tem alguma coisa assim? Ou agora eu te compliquei? Essa é uma oportunidade pra gente, hein? Eu não achei nenhum podcast, assim, bacana sobre vendas B2B, tá? Mas eu gosto muito de ouvir o Growthaholics. Aqui é um podcast brasileiro. Mas eles falam sobre o ecossistema de startups em geral, sobre o mundo digital e tudo mais. Mas esse é bem legal. E tem o Masters of Scale. É um outro podcast também que eu tenho ouvido. Eles fizeram agora com a quarentena. Eles estão fazendo um intensivão com diferentes CEOs, né, pessoas de diferentes setores aí para falar como que eles estão se adaptando a essa nova fase. Eu estava ouvindo aí semana passada, eu ouvi um com o CEO da Airbnb, Brian Chesky, que foi assim espetacular. Então acho que isso dá traz um pouco mais de proximidade, né, para a gente aqui sobre como outras empresas têm se adaptado e o que a gente pode fazer do nosso lado para surfar essa mesma onda, né? Para adaptar um pouco dessas estratégias e táticas ao nosso processo comercial. Ô, Lê, o pessoal tá falando que querem podcast da Letícia Mendonça, cara. Tá todo mundo aí falando, queremos o podcast da Letícia Mendonça. É isso aí, eu também tô querendo, porque, cara, acho que vai ser muito legal a gente falar sobre esse tipo de tema, cara. Acho que vai ser muito bacana. A gente vai também... Eu tô fazendo as sessões de live agora. Provavelmente a próxima live a gente vai começar a fazer live no YouTube. Se der tudo certo é no LinkedIn também. A gente fez um pedido aí, porque o LinkedIn tem que liberar o streaming, né? Então a gente vai fazer o streaming pelo LinkedIn, pelo YouTube, e aí a gente faz tudo junto. Acho que vai ser legal. Então a nossa próxima live, a gente já consegue fazer isso já para todos os canais. Ô, Lê, deixa eu te fazer aqui em público, então. Quer marcar a próxima live já? Vamos marcar. Você tem... Deixa eu te falar de agenda. Como é que você... Começo de junho. Tá muito longe? Não, acho que não, né? Tô pensando, Lê, dia 1 de junho, uma segunda-feira. Você tá podendo? Posso. A próxima, Camila, a gente vai fazer no LinkedIn, fazer YouTube, fazer tudo. Vê se você pode nesse dia. Vamos fazer no LinkedIn. Você sabe, Ricardo, que a gente lançou o Stories aqui no Brasil, né? Foi o primeiro país que o LinkedIn lançou o Stories. Então, que legal, cara. A gente vai bombar o Stories lá, vamos bombar esse LinkedIn. 1 de junho tá marcado? 1 de junho ou não? Marcado. Por mim, confirmado. Já... Então, galera, para todo mundo tá confirmado. Vocês fizeram um péssimo papel de convidar os seus amigos. Alguns fizeram um ótimo papel. Eu agradeço a que eles fizeram um bom papel. A todos os outros, péssimo papel. A gente estava na média de 40, 50 pessoas. Teve um momento até que bateu menos aqui. Então, assim, fiquei muito triste com todos vocês. Mas a próxima vez, Lê, a gente vai estourar. Vamos quebrar, vamos estourar o LinkedIn, vai. Vamos fazer esse negócio bombar no LinkedIn. Galera da aula, galera do curso, a gente vai entrar lá agora. No Zoom. Vocês vão me dar um minuto para eu comer umas batatas aqui. Não é batata, mas tem um provolone, gente. Olha aqui, ó. Vou até botar para vocês um pequeno provolone. Tá bom? Isso aqui é uma desgraça. Tem mais ou menos 1.500 calorias cada uma dessas. Né? Mas a minha esposa... até parece, viu? Você que é magrela, nem vem não, Lê. Galera, então é o seguinte, agora nós vamos lá pro Zoom. Queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui na live. Galera, sexta-feira vai ter uma live muito legal.
Essa live vai ser com o Rodrigo Noll. Rodrigo Noll é o maior especialista de marketing, de indicação de vendas, através de marketing por indicação do Brasil. Cara, ele é incrível, é uma graça, é um fofo. Vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Vocês que querem saber mais sobre o tema de marketing de indicação, que é uma coisa super importante também, que é usar a própria base de clientes para a gente conseguir vender ainda mais e vender melhor e ter acho que um LTV ainda melhor que os nossos clientes, que o nosso cliente trazendo outros clientes, vai ser muito bacana. Gente, Lê, queria te agradecer muito. Você tem o link do Zoom aí, a gente já vai entrar já. Catarina, tô vendo várias pessoas aqui. O Edu, eu vou fazer uma live amanhã às 6h50 no canal do Edu Rachid e a gente também vai falar bastante coisa para empresários de pequeno e médio porte também. Eu viajo muito, né? Eu conheço 136 países. Eu parei um pouco de viajar agora, né? E eu queria zerar o mundo nos próximos 5 anos. Vamos ver como é que vai ser, né? Porque com essa história do corona aí, vamos ver como é que vai ser essa volta às viagens. E eu vou estar no canal dele, aí eu vou estar lá roubando os clientes dele aí e o pessoal que está no canal dele. Então amanhã vai ter outra live às 6h50 lá no canal do Edu. Então, gente, amanhã live 6h50 no canal do Edu. Quarta-feira eu vou dar uma live. Cara, vou falar tudo que eu sei. Uma aula gratuita, uma masterclass gratuita, 8 da noite, gente. Essa aula tem que se inscrever. O link tá na bio, tem que se inscrever, porque é pelo Webinar Jam. Então, é uma aula que eu vou dar pra galera gratuita sobre como que você pode, quais são os passos que você já tem que dar para você conseguir crescer o seu negócio nesse momento, pra você bombar para a hora que a crise estiver terminando. Então, quarta-feira, depois na sexta-feira, eu faço essa live com o Rodrigo Noll. Cara, Lê, eu tô todo dia, das 8 às 10, eu tô ferrado. Terça e quinta são as aulas que eu faço com a minha turminha. Segunda e sexta são as lives. E quarta-feira é essa minha masterclass gratuita aí sobre o pessoal que realmente quer pensar de uma maneira mais abrangente sobre tudo que o pessoal pode fazer para conseguir manter, proteger os negócios agora e bombar depois. Então, Lê, te vejo ali no Zoom agora. Super obrigado pela sua presença aqui. Muito legal. Ensinamentos bacanas aí, seu Lê. Você é uma graça. Então, vamos junto agora pro Zoom lá, beleza? Obrigadão, fechado. É isso aí, galera. Até muito lá agora, então. Tá bom, gente?